Vamos lá, pessoal. Primeiro, queria dar um super bom dia para vocês. E queria projetar, gente, eu sou a Juliana Zan, já me apresento, mas eu acho que como a gente veio falar de diversidade, né, eu queria muito começar com um vídeo especial para a gente começar a aprender algumas coisas novas. Eu sei que a gente tem muita gente que já dá aula sobre este assunto aqui, conheço muita gente aqui, e, na verdade, antes da gente começar essa live e contar um pouco a história de cada um, e são histórias bem boas aqui, muito aprendizado bom, eu queria mostrar um vídeo. Tem muita gente que fala, nossa, mas está crescendo como é que se fala? As siglas, né, da diversidade, né, os acrônomos, né, Vivian? E eu queria dar essa visão para todo mundo, caso haja alguma dúvida. Hoje é o dia da gente estar aqui, tirar dúvidas, né? Então, o objetivo é esse. Então, eu queria compartilhar com vocês um vídeo interessante que foi feito especialmente para o dia de hoje. Diversidade LGBTQIAPN+. Para entender a diferença entre gênero e orientação sexual, é preciso saber que o sexo de uma pessoa é a ação dos cromossomos com a genitália, ou seja, macho, fêmea ou intersexual, que tem características de ambos os sexos. Identidade de gênero é como a pessoa se identifica, independente de como ela nasceu. Cisgênero, pessoa que foi designada com um gênero ao nascer e se identifica com ele. Transgênero, pessoa que foi designada com um gênero ao nascer e não se identifica com ele. Pode ou não realizar cirurgia de designação sexual. Neste grupo inclui a travesti. Não binário, não se identifica nem como homem, nem como mulher. Agora, orientação sexual é completamente diferente e diz respeito à atração física e afetiva. Heterossexual, sente atração afetiva e sexual por pessoas do gênero oposto. Homossexual, sente atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo gênero. Bissexual, sente atração por pessoas do gênero masculino e feminino. Assexual, não sente atração sexual por gênero algum, porém pode desenvolver relações afetivas. Pansexual, sente atração por pessoas de todos os sexos e gêneros. Espero que tenha sido esclarecedor. Tem muita gente com muita dúvida, então se a gente pudesse realmente desmembrar os acrônomos que representam muita diversidade, tanto do ponto de vista de identidade, quanto do ponto de vista de orientação sexual, a gente chegaria num vídeo basicamente nesse resumo, tá? E já que estamos falando de diversidade, já começando aqui, eu queria saber quem está aqui presente e fazer uma enquete. Vai aparecer na sua tela qual é a sua identidade de gênero. Eu queria que vocês votassem sobre qual é a sua identidade de gênero. Muito bom. Por favor, escolham. Eu sou mulher cisgênero, eu sou mulher transgênero, eu sou homem cisgênero, eu sou homem transgênero ou eu sou intersexual. Isso significa identidade. Como eu me identifico. Olha, a maior parte aqui, pessoal, eu estou enrolando um pouco para as pessoas votarem. É só clicar, gente, apertar aquele botãozinho ali de submit. A maior parte aqui, quase 80% são mulheres cisgêneros, tá? Tem homem cisgênero, não tem transgênero, aí deste lado, porque deste lado tem transgênero aqui sim. Eu vou encerrar essa enquete, encerrei, tá? E agora,
Eu vou compartilhar o resultado. Olha aí, gente, majoritariamente 80% mulher cisgênero e 20% homem cisgênero. Aqui embaixo, olha que bacana. A diversidade de identidade, a gente falou. Agora, qual a sua orientação? 86% dessa live é heterogênero. 7%, uma pessoa é bissexual e uma pessoa é assexual. Olha que bacana. Aqui a gente está falando de orientação sexual. Bacana, gente. Bom, já que começamos bem, já que começamos a falar dos acrônimos, já que identificamos quem está aqui nessa live, eu queria me apresentar para vocês saberem quem sou eu, agora sim, né? Eu sou a Juliana Zan, eu sou diretora de RH da Raiz Desenvolvimento. A Raiz Desenvolvimento é uma consultoria de RH com grande foco na mudança de cultura, principalmente em transformação digital, inovação, programa de líderes, desenvolvimento de pessoas, que eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas, e em diversidade, equidade e inclusão. É mais um acrônimo que mudou. Antigamente a gente falava DI, né, diversidade e inclusão, e agora é DEI, que é diversidade, equidade e inclusão. Bom, gente, a gente está aqui hoje, né? Eu sou uma mulher, a gente falou de diversidade, a minha diversidade, eu sou uma mulher, eu sou cisgênera, eu sou heterossexual, mãe de 3 filhos, casada com Alain, eu amo o assunto de diversidade e acredito que todos nós temos condições de melhorar esse mundão, sabe? Trazer mais clareza desse tema para todo mundo, plantando essa sementinha do desenvolvimento e da diversidade, tá? E é por isso que a gente está aqui hoje. Hoje estamos em julho, estamos ainda finalizando a comemoração do mês, que foi o mês passado, de junho, celebrando o mês do orgulho LGBTQIAPN+, né? E vamos ter uma conversa aqui de transformar a inclusão de verdade em hábito. Nós temos 2 pessoas importantes de lugar de fala e pessoas que trabalham com pessoas que, além de estar do outro lado da tela, né, eles têm muito lugar de fala. E queria muito agradecer aos participantes que estão aqui conosco hoje. Esse vídeo também vai ficar disponível no YouTube, então aos que vão assistir offline, né? E a gente vai descobrir não só o que as empresas podem fazer para melhorar a diversidade, né, e a inclusão, mas também como as pessoas que representam a comunidade LGBTQIAPN+, sentem diante de todo esse movimento que está acontecendo nesse mundo. Aí você fala, nossa, Juliana, mas a sigla está crescendo, né? Está crescendo, e quando a gente não fala a sigla inteira, a gente, às vezes, deixa de representar um grupo de diversidade. E se isso não dói para a gente, dói para muitas pessoas. Então, é interessante aprender esse acrônimo grande, falar do acrônimo grande, mas também, se você não consegue registrar esse acrônimo grande, acho que falar da comunidade LGBT já traz um tipo de representatividade deles, tá? Mas nós, como RH, a gente tem bastante interesse em fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, né? E falando em RH, eu queria saber se aqui as pessoas que estão aqui hoje, será que são de RH? De que área que são? Levantam esse assunto dentro das suas organizações, de sustentabilidade, enfim. Eu queria convidar vocês só a se identificarem também onde vocês trabalham. Enquanto isso, enquanto vocês acabam votando e eu mostro os resultados, acho que é importante falar que a diversidade, a equidade, né, e a inclusão são importantes porque eles criam clima, ambiente de trabalho rico, inovador, acolhedor, promove igualdade de oportunidade e contribui para o sucesso das organizações. E traz dinheiro também. Então, ao adotar os princípios de diversidade, equidade e inclusão, as organizações podem ser mais resilientes, adaptáveis, acolhedoras, alinhadas com a necessidade do mundo contemporâneo e, sem sombra de dúvida, com maior resultado. Legal
saber aqui, gente, olha que bacana, a gente está vendo que 50% é de recursos humanos, 20% é de diversidade, tem gente de sustentabilidade, e tem outras pessoas, né, 31% de outras áreas e 6% que não trabalham em empresa. Bacana, gente. Independente de que área você trabalha, é importante que você esteja aqui e que a gente seja uma sementinha do bem para mudar esse mundão, para estimular esse mundão de alguma forma. E bora para o que a gente está aqui, né, gente? Bom, eu queria apresentar os convidados que hoje estão aqui, são duas pessoas muito especiais. Primeiro é o Arthur Felipe. Ele é diretor de RH da Oxiteno, em Durama, e ele tem lugar de fala, e ele vai contar para a gente aqui porque que ele tá, qual é a relação dele com o tema. E logo na sequência eu convido a Vivian, que é uma querida, eu conheci faz pouco tempo, mas já me apaixonei por ela, é uma trans e trabalha na coordenadoria de políticas para diversidade sexual da Secretaria da Cidadania da Prefeitura de Sorocaba. Então, super prazer ter vocês aqui. Arthur, por favor, se apresente mais do que isso. Tá bom, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Ju, Vivian e todo mundo que está assistindo. Se vocês ouvirem algum latido, é o Zoe, meu cachorro, querendo participar. Eu já inicio dessa forma, porque tudo pode acontecer nesses momentos de live, painéis, etc. Mas vamos lá. Então, eu sou Arthur Felipe, sou diretor de RH de Gente Cultura na Oxiteno em Dorama, uma indústria química, conglomerado, né? Estamos espalhados aí ao redor de vários lugares do mundo, com um espaço bem grande aqui, líderes na América Latina, intenso-ativos. E, Ju, me apresentando de uma forma mais aqui estruturada, mais conectada à diversidade. Então, eu sou um homem cis, homossexual. Se tiver alguma pessoa, né, obviamente, que só está nos escutando, eu sou um homem branco, estou com barba, uso um cabelo com um certo gel aqui, um topete, estou com uma camisa clara de cor bege e um terno de cor, isso é complicado, um vinho, cor vinho, um roxo para facilitar. Estou muito feliz em estar aqui. Sou pai do Zoe, um pet, um vira-lata de 4 anos. Moro em São Paulo e estou muito feliz com a oportunidade de trocar e bater esse papo com você e com a Vivian. Ju. Super, super obrigada. É verdade, Arthur, eu acabei me esquecendo de eu me apresentar do ponto de vista de diversidade também da minha aparência. Eu sou uma mulher branca que usa óculos de olhos azuis. Eu não me acho loira, mas as pessoas acham que eu sou loira. Eu sou meio loira, meio morena. Estou usando uma camisa preta e o fundo de tela da minha sala aqui, é uma sala com o nome da raiz que representa a minha consultoria. Muito bom. Agora, Vivian, conte-nos quem é a Vivian, qual é o seu lugar de fala e qual que é a sua conexão com o tema, por favor. Bom dia para todo mundo. Feliz de estar aqui, viu? De ter esse espaço de oportunidade, de troca, de conversar um pouquinho, né? Eu estou na prefeitura há 22 anos, então, assim, eu sou a Vivian Machado, uma mulher trans, heterossexual, não é? Porque minha performance, minha prática sexual é gostar dos homens héteros, né? De homem cis hétero. E, alta, branca, 1,80, cabelão castanho, comprido, e tô na política para a diversidade, na coordenadoria específica que cuida dessa temática, as pessoas vulneráveis, né, assistida pela Secretaria da Cidadania da Prefeitura de Sorocaba. Também atuei no jurídico da Prefeitura há uns anos, na cultura, né, sempre estou fazendo formação, né, quando convidada, né, nos próprios da prefeitura, inúmeros, né, dos equipamentos de saúde, da assistência, e também em empresas, né, eu tenho feito instituições de ensino, e por aí vai. Maravilhoso, maravilhoso. Muito grata por vocês dois estarem aqui, e eu queria falar para a galera, né, a gente está crescendo aqui o público, e, de novo, obrigado por estarem aqui, reservarem esse tempo para a gente conversar e ampliar nosso conhecimento. Acho que a conversa eu vou dividir em 3 partes, tá, pessoal? Eu vou dividir uma parte de perguntar para o Arthur e para a Vivian a questão, pontos pessoais da vida deles,
Depois a gente vai para o mundo corporativo, práticas corporativas de inclusão da comunidade LGBTQIAPN+. E depois, no fim, a gente vai reservar uns 15 minutinhos para a gente fazer as perguntas. Então, vocês podem mandando as perguntas no chat, que a gente vai falar. Você vai no Q&A, né, no Q&A, para a gente responder as perguntas. Perguntas que não forem, por acaso, respondidas aqui, depois a gente coloca no canal da Raiz Desenvolvimento, que o vídeo vai estar lá, e as perguntas, caso não tenham sido respondidas, a gente também vai colocar lá, tá bom? Então, começando aqui, a gente falou que aqui é mais do que uma conversa, né? Aqui sempre tem uma pergunta, mas depois eu deixo essa para o final, que é, e o banheiro? Como fica o banheiro? Olha que loucura, tem tanta coisa legal para falar, mas e o banheiro? Como fica o banheiro? Mas deixa essa para o final, daqui a pouco a gente fala sobre ela, tá bom? Vamos começar, então, com Arthur. Me fala uma coisa, né? Você já se apresentou, eu conheço você já há bastante tempo, eu sei que você já foi casado, hoje você é diretor de empresa, teve um relacionamento duradouro bastante grande, e eu queria saber o seguinte, hoje, do ponto de vista de homossexual, né? Qual o ambiente foi mais fácil você se assumir como gay? Na sua vida pessoal ou na sua vida profissional? Tá, Juliana, a gente combinou que não ia falar da vida de casado, mas tudo bem, deixa isso pra lá, não, brincadeira. Por quê? Você tá na pista, Arthur, é isso? Não, brincando, imagina. A gente se conhece há bastante tempo, então essa relação é muito boa, é muito bom estar aqui, muito bom ter esse papo com você, Ju, depois de alguns anos trabalhados, que eu acho que a gente mostra um pouco o amadurecimento sobre tudo, sobre perspectiva de carreira, de pessoa e também do tema que a gente está trazendo aqui, que é autoconhecimento, que é diversidade, é inclusão e é também aceitação. Então, eu acho que a sua pergunta, eu começo ela diferente, eu começo um pouco com a minha trajetória enquanto ser humano. Eu acho que durante muito tempo, até às vezes na minha infância, muitas vezes, eu lembro de idades assim, 8, 9 ou 10 anos, você já ser abordado na escola, aquela coisa, lá no passado, não sei se o pessoal que está aqui assistindo lembra, mas era assim, tinha um jargão que era frutinha, viadinho e tudo mais. Eu sempre penso, nossa, eu só tinha 8, 9, 10 anos. Eu lembro de uma situação muito específica também aos 11 anos de idade, quando eu estudava inglês numa escola aqui em São Paulo, e aí 3 meninos me abordaram, me chamaram no estacionamento, e ali de alguma forma um pouco mais agressiva, me rodearam, viadinho. Eu acho que tem um primeiro ponto que é, eu sempre aprendi dentro de casa, e claro, gente, estamos falando basicamente de quanto tempo atrás? 20 anos, não vou aqui revelar tanta idade, mas 20 anos. A concepção de diversidade, o assunto amadureceu muito nos últimos anos. Consciência das pessoas e tudo mais. Mas naquela época, quando eu chegava em casa, eu ouvia o quê das pessoas no hall que eu convivia? Aquele cara é viadinho. Eu também ouvia as mesmas coisas. Então, como eu ia chegar em casa falando para o meu pai ou para minha mãe que eu era viadinho, ou não que eu era, mas estavam me chamando de viadinho, sendo que era uma coisa errada. Então, durante muito tempo, a melhor forma que eu me protegi foi sozinho. Foi tentando entender todo o cenário sem os recursos que nós temos hoje. Sem a gente ver uma novela, sem a gente ter a discussão como essa que a gente está tendo aqui. Quando as coisas foram evoluindo, a gente entra na escola, a escola também é um ambiente de alguma forma seguro, mas ele também é hostil, muitas vezes. Claro que depende muito da realidade que nós vivemos. Eu estou em São Paulo, que se comparar ao interior de São Paulo já é diferente. Imagina aos Brasis que nós temos dentro do Brasil. E aí as coisas foram indo, até que um primeiro momento que foi mais seguro para mim foram os meus amigos, pessoas próximas. Essa relação que é menos de julgar e muito mais de entender. Num segundo momento, quando você vai se aceitando, eu tive um momento eu tive uma transição porque eu já comecei a trabalhar. Entre a minha amizade e a minha família, eu comecei a trabalhar. E durante muito tempo, a empresa poderia ter sido o lugar mais seguro para mim. Por isso que eu acho tão importante as empresas serem hoje o que são e falarem sobre o tema. E claro, depois, com a minha aceitação, o compartilhamento dessa informação com a minha família, aí, Ju, quando você conta para sua família, você
muda a perspectiva do mundo. O mundo não tem importância, porque o lugar mais seguro no final do dia é a sua família. E aí, querendo ou não, quando eu volto, depois desse processo, quando eu volto para o mundo corporativo, já empoderado, quando eu volto, não porque eu saí dele, mas quando eu volto diferente para ele, de alguma forma, eu passo a ser responsável em tentar transformar, e essa é uma das minhas missões, eu passo a tentar prover esse ambiente seguro para muitas pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu de encontrar uma família com um lugar seguro, de ter um pai, uma mãe que me acolheram e não me colocaram para fora. Então, para mim, eu tive essas 3 fases, em diferentes momentos, essas perspectivas foram ambientes seguros, em jornadas e momentos diferentes. Mas por isso que eu acredito que a empresa, muitas vezes, é o melhor lugar, o melhor não, mas é o lugar mais seguro para muitas pessoas, Ju. Ai, Arthur, obrigada, de verdade, assim, você foi falando, e você sabe, né, eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 7, um de 23, mas às vezes as pessoas se colocam, né, no universo de uma forma muito cruel. Como pode ser cruel com uma criança de 8 anos, de 11 anos, né, gente? Independente do quê? Independente da sua identidade, independente da sua orientação sexual, afetiva e sexual, as pessoas têm uma capacidade de serem cruéis que assim, quando você foi falando, eu fui me arrepiando, eu fui vendo o cenário aqui em casa. Acho que a gente mexe muito no nosso coração quando a gente tem criança perto de casa que consegue falar assim, cara, fizeram isso com o Arthur nessa idade, é um absurdo, né? Mas bora criar esse universo compreensível e respeitoso, né? Eu acho que a grande palavra é isso, respeito. Obrigado por compartilhar essa sua intimidade, Arthur, e que bom que você se transformou nesse homem que você é hoje. Eu acho que as experiências do passado acabam influenciando quem somos nós, né? E obrigado de verdade, que eu sei que é pesado, foi pesado, né? E aí você conseguiu fazer desse limão, uma limonada. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje, muito obrigado por compartilhar essa história. Vivian Machado, quem é você? Hoje você é transgênero, uma mulher transgênero poderosa. Olha essa mão. Nasci trans, não é hoje, nasci. Nasceu, exatamente. Conta pra gente o que você tem com esse tema e o que te trouxe até aqui hoje. Ju, tô provocando você, porque assim, ó, a gente imagina, né, por umas questões de justificativa de ciência que a gente nasceu trans, né? Assim, pesquisa tá avançando, mas aos poucos, são décadas e séculos para você avançar em questões de pesquisa, né? Tem que ter número de pessoas, né, dados, cientistas, né, e ser patrocinado para pesquisar essa questão de ser trans, a sexualidade, né, da psique humana, é extremamente complexo, né? Mas assim, talvez a gente possa dizer que se nasce assim, talvez tenha alguma coisa genética, não sabemos, talvez seja fruto do meio de vivência, de convivência, não sei. E a história do Arthur é parecida com a minha, como de muitas pessoas LGBTs, principalmente quem estava na escola nos anos, né, o meu anos 80, que eu sou um pouquinho mais velha, né, na escola, que eu nasci em 79, mas assim, a escola, né, foi cruel, foi triste, tinha filha de menino para bater em mim, porque eu era bichérrima, né, e já confundia as pessoas, né, por ter um fenótipo feminino, né, cabelo e enfim. Então é o sofrimento, e sofrimento na família, que meu pai até hoje também nunca me aceitou, né, então eu não tenho vínculo com meu pai, né. Enquanto gay ainda era meio no truque, assim, sabe? Que eu fiz a transição meio tarde, eu fiz a transição, comecei a tomar hormônio e fiz as intervenções, né, que a gente precisa fazer para ter a performance como mulher, com 21, 22 anos, quando eu tive minha independência financeira, né, que eu comecei a tomar hormônio, coloquei peito, enfim. E, então, assim, é exclusão em todos os espaços mesmo. Então, foi comigo, assim, na escola, como, né, Arthur passou também, porque tem essa cultura machista na escola, de estrutura dividida por gênero, tudo é gênero, e a mulher inferiorizada o tempo inteiro também, a luta da mulher é a mesma que a nossa, e enfim. E fui à luta, né, e
sozinha, né, para conquistar meu espaço. Na prefeitura também fui a primeira a ter nome social, a primeira também a dar barraco para poder garantir meu lugar. Demorou muito para eu conseguir um cargo de chefia, só depois de 15 anos de prefeitura, né, e modéstia à parte, assim, já com muito conhecimento e formação acadêmica, né, e enfim. Então, não é fácil mesmo, não é fácil, é tudo de um enfrentamento, e é isso. Maravilhoso. Obrigada por compartilhar a sua história também com a gente, Vivian, e mostrar que é uma guerra todo dia, né? Acho que continua sendo, e isso é muito triste, né, gente? Mas o bom é, de novo, hoje a Vivian é super militante e mostra o que é esse universo, não só a questão de ser transgênero, mas a questão do diferente, trazer a diversidade para alguns ambientes, e ela leva para escolas, ela leva para algumas frentes de trabalho aí, para sensibilizar esse universo que existe uma forma de ser mais respeitosa e mais diversa, né? Então, obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar a sua história. Bom, Arthur, hoje você tem uma posição interessante, hoje você está como diretor de RH, você promove a inclusão em sua empresa, né, e na sua equipe, no seu dia a dia, e o que você diria como fator positivo determinante para essa inclusão, e quais foram os desafios enfrentados para vocês chegarem nesse momento de inclusão dentro das organizações? Deixa eu fazer uma ponte um pouco do que a gente estava falando e para a transição para a sua resposta. Eu tive uma situação também no lugar onde eu trabalhei, em que uma vez eu estava, por exemplo, num auditório, ministrando, isso para mim foi um divisor de águas, eu estava ministrando uma reunião, um auditório super cheio, diretores ali e tudo mais, e estava na época da novela Amor à Vida. Não sei se Vivian, Ju, lembra que tinha o famoso Félix. E o Félix era um personagem bem emblemático, né? Bem caricato, etc. Bichérrima, mas ali ainda naquela fase da descoberta de alguns trejeitos e tudo mais. E usava o Matheus Solano, que é o ator, né, que interpretou o Félix, e sempre usou aquele terno super skinny, que é um terno que eu gosto, é um terno, não vou fazer a propaganda da loja, porque tá muito caro, se eu estivesse ganhando, eu ia fazer, Juliana. Mas, basicamente, um dia eu tava lá na frente, e aí, no meio da reunião, do nada, um menino levantou a mão e fez assim, Arthur, falei, oi, pode falar, né? Achei que era uma dúvida qualquer. E ele falou, você pode imitar o Félix vendendo hot dog? Pois é. A cara da Juliana, Ju, abre o som, porque a Juliana tá assim, gente. Eu vou abrir o som para vocês verem minha cara. Eu fiz assim, gente, que absurdo, que falta de sensibilidade humana. E ali naquele momento, Ju, abre um divisor. Eu acho que a Vivian deve ter muitas vezes também passado por isso, que é uma fração de segundos que você tem que tomar uma decisão. Que é seu reptiliano, é ataque ou fuga, aquela coisa que você não sabe muito ali exatamente o que vai fazer, o melhor cenário. E você vê a cara de todo mundo assim, ó. Como assim? O que está acontecendo aqui? E aí eu chamei ele e fiz assim, fulano, vem aqui na frente. Eu falei, olha, eu não estou assistindo, acompanhando tão de perto a novela, mas você pode você imitar o Félix, eu vou tentar na sequência imitar aqui e a gente faz uma dramatização em conjunto. Aí ele foi lá, imitou o Félix, eu fiz assim, gente, uma salva de palmas para ele, não sei o quê. E eu falei, olha, eu vou ficar devendo a imitação, porque ainda preciso treinar um pouco. E aí eu aproveitei, conectei e falei, olha, por sinal, outro dia eu estava numa padaria, e aconteceu realmente, eu estava numa padaria, uma senhora me abordou, falou, nossa, você parece o Félix da novela. E eu falei assim, fico feliz, né, porque o Matheus Solano, um tipão, etc, etc. E aí, depois essa senhora começou a conversar comigo, brigando comigo, como se eu fosse, de fato, o Matheus Solano. E eu encerrei a conversa desta forma e falei, bom, gente, mas vamos seguir aqui para o propósito, etc, etc. A empresa, naquela época, não tinha o conhecimento, não tinham políticas, não tinham guidelines específicos para, naquele momento, eu tenho certeza, se fosse hoje, essa mesma empresa, ou até mesmo a empresa que hoje eu trabalho, minimamente demitiria essa pessoa na hora. Ainda mais na frente de todo mundo, por quê? Pelo ato de homofobia, por uma discriminação e etc. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E tem um outro ponto que eu aprendi muito com o Guilherme Bara, que é hoje um consultor famosíssimo e meu colega, meu amigo. Ele sempre me explicou assim, Arthur, qual a diferença de preconceito e discriminação? E qual o papel da empresa em todo esse processo? O preconceito, gente, ele basicamente
ele está com você. Isso pode ser revertido, porque são os viés, você pode mudar conforme você vai aprendendo, etc, etc. Uma empresa não pode entrar na cabeça de um funcionário e fazer ele deixar de ser preconceituoso. A empresa pode prover várias ações de sensibilização, de educação, de aprendizagem, etc, etc, e criar guidelines para que aquele preconceito não se torne o ato, que é a discriminação. Então, a pessoa pode ter o pensamento que ela quiser. Naquele ambiente, naquele CNPJ, você não pode exercer o seu preconceito ali. Isso é, se aquele gestor que às vezes está acostumado a só promover homens, o RH, a área de diversidade, sustentabilidade tem que garantir e criar programas, ações, indicadores que monitorem para saber se ele está colocando a discriminação, por exemplo, num simples ato como esse. Porque muitas vezes, Ju, não é só a discriminação de um bate-boca num corredor. A discriminação muitas vezes silenciosa também. E aí, conectando a tudo isso que você... Estou aqui criando essa narrativa para responder essa pergunta, que é, Ju, quando eu entro, por exemplo, na Oxiteno, Oxiteno Indorama, a gente tem uma jornada na aprendizagem e no desenvolvimento sobre o tema diversidade, equidade e inclusão. Não é fácil você quebrar e estabelecer um novo mindset para as pessoas entenderem qual a diferença de meritocracia para a diversidade e inclusão. Porque durante muitos anos, a empresa, querendo ou não, é como se fosse, vou usar aqui o exemplo do meu pai. O meu pai, que tem uma cabeça, um valor de outra época, etc., que tem que, de alguma forma, se reinventar. E se reinventar, Ju, para permanecer sustentável. E quando eu falo sustentável, não é aquela palavra sustentável no sentido, vou fazer o assistencialismo. Não, é sustentável no sentido do negócio. Hoje, as empresas, grandes investidores, BlackRock, etc., você vê ali valor econômico, exame, esses investidores estão colocando o seu dinheiro e aportando esse dinheiro em empresas que tenham práticas de diversidade e inclusão. Porque eu estou entrando numa esfera um pouco diferente, Ju, aqui, e não só pelo ato do acreditar, do propósito, porque muitas vezes a empresa ela vai muito mais na linha do lucro, né? Opa, por que eu tenho que me antenar a tudo isso? Por que eu tenho que ser sustentável? Bom, justamente porque você vai ter dentro da sua cadeia de valores e stakeholders que vão exigir que você seja, que você faça a sua parte, porque senão aquela empresa não vai comprar de você. Você vai deixar de ter relações. Então, de alguma forma, eu estou tentando trazer uma outra ótica, Ju, na diversidade, não no sentido só do amor à causa que eu tentei já compartilhar aqui com vocês, mas estou tentando dar dica aqui para muitas pessoas que são de RH, que devem estar assistindo a gente, falando, nossa, como eu emplaco diversidade e inclusão na minha empresa? A gente emplaca por diferentes frentes, sendo uma delas trazendo resultado para a organização. Porque muitas vezes, se não é pelo amor, de alguma forma, às vezes a gente tem que aprender e desenvolver pela dor, que pode ser, muitas vezes, uma lei de cota de PCD, que a gente fala tanto. É você ter ali a sua participação, a sua contribuição nesse todo. Resumidamente, Ju, tentei pegar por cenários diferentes aqui para você, e a gente abre a discussão. Você trouxe pelo amor ou pela dor, né? Porque você também afugenta clientes. Hoje está vindo uma geração bastante importante, que já vem com um shape diferente, já vem com uma aceitação mais respeitosa, né? mais de fato inclusiva, não vendo tanta diferença, e eles estão escolhendo. Se a empresa não é ESG, se a empresa não é diversa, de fato não é inclusiva, ele vai para para o concorrente, comprar do concorrente, né? Bom ponto, obrigada por trazer essa questão. Vivian, e você? Me fala, hoje você trabalha na coordenadoria, né? E o que você diria como um fator determinante para a inclusão, para de fato ser acolhida? E quais desafios foram enfrentados e superados no seu ambiente? Como determinante, assim, o funcionamento do serviço público, né, que eu vou falar. Então, assim, como determinante é você propor política pública, né, por exemplo, na coordenadoria, através de algumas parcerias, o Sebrae, um curso profissionalizante, né, por exemplo, você ser procurada por empresas que queiram garantir empregabilidade com uma cota trans,
por exemplo, para você ajudar nessa seleção e tal, né? Embora tenha toda uma peculiaridade, que eu preciso abrir um parêntese, que é assim, existem empresas maravilhosas que me procuram para, quero empregar trans, tanto X vagas para trans. Eu preciso deixar aqui reforçado o seguinte, não pode ter exigência acadêmica, não pode, tem que ter assim, propiciar a essa pessoa um curso profissionalizante, propiciar que essa vaga seja específica para um grau, assim, digamos, sabe, assim, uma coisa mais simples, para que ela, né, ou mesmo que seja estágio, sabe? Para você começar de uma maneira mais modesta, porque não adianta você falar, eu vou ter 10 vagas no meu supermercado para, né, para ser caixa. Não é todas que vão ter esse perfil, né, que vai saber a matemática, por exemplo, porque são afugentadas da escola, trans não consegue ficar na escola ainda, né? Tem melhorado o ambiente escolar. Nós temos legislações vigentes que garantem a questão de respeito à identidade de gênero, que se, né, prevê formação para professores, que tem uma orientadora pedagógica, que tem um projeto dentro da escola que trate de diversidade junto com a comunidade, né, e o corpo docente, tem. Mas ainda assim, é um grau mínimo de pessoas trans que conseguem permanecer na escola, né? Então, eu acho que, assim, falando na questão do serviço público, de propor política pública, basicamente são, assim, parcerias que a coordenadoria consegue, né, que a secretaria consegue, e também quando é procurada por empresas para a gente ajudar nessa questão de conseguir garantir vaga para pessoas trans. Mas é um processo bem lento, muito lento, né? Ainda assim, para trans é bem difícil, é muito raro. Maravilhoso, Vivian. A gente falou que esse papo aqui seria um papo mais do óbvio, né? Eu acho que ninguém nunca... os RHs querem acreditar que existe trans, PhD, que fala 3 línguas e não sei o quê, e é bom trazer a realidade, a vida como ela é. Infelizmente, o universo está mudando, e a gente está aqui justamente para poder ajudar mais esse universo. E para quem está na prostituição, Ju, desculpa te cortar, é muito difícil a pessoa querer o mercado formal de trabalho. É muito difícil. Tem que ser mais com essa questão mesmo da pessoa nova que não conhecia o mundo da prostituição. É muito difícil. A gente conhece, sim, no mundo trans, pessoas que largam da prostituição, que foram inúmeras violências sofridas na rua, e que a pessoa, assim, conseguiu ter uma chance, né, através de, às vezes, alguma amizade e tal, conseguir se desvencilhar disso e garantir a sobrevivência, né, mas é muito raro. É mais fácil ainda assim com aquela pessoa que não conhecia o mundo da prostituição, até porque essa que está no mundo da prostituição, mesmo que você ofereça um curso profissionalizante e ela vá tentar uma vaga de emprego, tem as questões de horário de expediente, que é muito difícil, né, a sobrevivência extremamente complicada. A Vivian trabalha com assistência social, né, gente, também, e ela vê, assim, coisas que a gente não gostaria de ver, realidades que infelizmente são realidades, né, a parte dura da vida, e obrigada por trazer esse cenário para a gente. Arthur, quais são os programas de inclusão mais implementados ou de mais sucesso que você acha no ambiente de trabalho? E também me fala sobre a questão do diálogo, a promoção do diálogo dentro das organizações, por favor. Tá. Ju, acho que você também agora no papel de consultor, você já esteve na cadeira também dentro de corporações, muitas vezes a gente sempre busca e quer encontrar fórmulas. Qual que é a fórmula de sucesso para implantar diversidade e inclusão? E quando as pessoas me procuram, até por conta do case que nós construímos na Oxiteno Indorama, que a gente foi até no CONAR no ano passado compartilhar e etc., foi um processo, primeiro, de verdade genuíno. E essa construção, sendo muito genuína, ela tem que ter um olhar sempre o que faz sentido para a sua organização, qual é a cultura da sua organização, como é a linguagem da sua organização. Primeiro, qual que é uma empresa de serviços, é uma indústria, é uma startup, tudo isso tem um impacto, querendo ou não, na estratégia de diálogo, de ações, etc. O ponto que eu sempre coloquei quando eu comecei diversidade e inclusão aqui no Oxiteno Indorama foi que eu me coloquei num papel, Ju, imagina você que está nos assistindo, uma mesa de som, como se eu fosse um DJ,
e eu tivesse aquela mesa de som com um monte de volume. Sabe aqueles botões que você arrasta para cima, para baixo e tudo mais? E eu sempre falei para o meu time, que trabalhava comigo exatamente no tema, diversidade e inclusão não é você só postar no LinkedIn. Não. E eu era contra, e isso a nossa empresa não quer fazer. A gente não quer fazer um ato só para fingir que estamos fazendo algo. Não. Mas ele é um processo que ele tem que ser transversal a toda a organização. Então, primeiro, você tem que ter o board da empresa comprado sobre o tema. Então, a gente fez lá uma discussão durante 6 meses com a diretoria para a gente entender por que se falar de diversidade e inclusão. Trouxemos, nesse momento, executivos de outras empresas, pessoas que já trabalhavam com o tema em organizações, etc. Então, querendo ou não, a gente tem que dosar, e a gente começa um movimento, por exemplo, em Talent Acquisition, na área de recrutamento e seleção. Opa, vamos começar a trazer uma shortlist mais diversa para a empresa? Ah, legal. Mas eu tenho que fazer um outro movimento. Vamos desenvolver a liderança para estar aberta a essa shortlist diversa? Ah, tá bom. Vamos começar a fazer comunicações estratégicas para toda a organização estar aberta? Porque senão, Ju, fica simples. A diversidade, ela acaba sendo fácil da gente fazer, da gente promover. Eu trago. E a inclusão? Quanto tempo essas pessoas estão ficando na organização? Elas estão se sentindo respeitadas? Elas estão se sentindo ali num ambiente seguro? Adianta eu colocar pessoas, né, a gente está falando de LGBTQIAPN+, aqui, eu trago essas pessoas, qual a segurança que as pessoas têm quando toca o telefone ao namorado ou a namorada, de atender na área, assim como qualquer heterossexual faz? Ou essa pessoa tem que sair lá no café e falar, oi amor, tudo bem? Não, é que eu tô aqui. Não, a gente tem que promover esse lugar seguro. E esse lugar seguro, ele está compartilhado e tem que estar muito alinhado à área de compliance da empresa, ao jurídico da empresa. Então, foi essa rede que a gente foi construindo, degrau a degrau, Ju, assim, sabe? Tem hora que a gente conseguiu evoluir muito porque a gente conseguiu fazer de verdade dentro da Oxiteno-Durama. Mas a jornada que uma empresa tem é diferente da outra. Então, hoje, onde está, por exemplo, a minha discussão, Ju, para você entender, somos uma indústria, temos fábrica, e nós, historicamente, o espaço fabril sempre foi um espaço muito mais masculinizado, ponto. E as mulheres adentrarem, a gente está incentivando mulheres a entrarem trabalhar onde elas bem entenderem trabalhar. Mas muitas vezes a gente não estava ali preparado. Por exemplo, eu não tinha em toda a área produtiva da fábrica o banheiro feminino. Muitas vezes as mulheres, olha que simples, muitas vezes as mulheres, quando entravam para trabalhar na fábrica, elas tinham que se deslocar por 100 metros, 150 metros, até achar um banheiro na área administrativa. Não. Então, Arthur, você está em 2023, sério que você está discutindo, implantando ainda isso? Estamos, porque isso é a nossa realidade. O sucesso está em entender qual é a realidade da sua empresa e que sejam ações, grupos de afinidade, por exemplo. Faça o grupo de afinidade conectado ao desafio que você tem dentro da sua organização. É isso que vai fazer mais sentido. Qual é a sua causa? Hoje, a gente sabe que o calendário de diversidade e inclusão, ele quase que contempla mais de 200 dias. Às vezes não dá para uma empresa abraçar todas as causas, mas que abrace uma que seja de verdade, que faça sentido e impacte a vida das pessoas, Ju. É um pouco isso que eu acredito e tentei simplificar aqui com a analogia da mesa do som de DJ. Maravilhoso, maravilhoso. Arthur, você está recebendo elogios aqui do João Luiz, ele te acha fantástico, excelente comunicador e te chama de Silvio Santos, né? Quer dizer, o Arthur sempre foi fã do Silvio Santos, né? Já foi mais, Ju. Eu vou contar aqui. Agora não tá. Agora, João Luiz, um abraço para você. É uma pessoa que eu admiro bastante. Trabalhei na outra empresa que atuei. É um querido, precisamos até marcar nosso café. Já faço aqui o convite ao vivo de voltar e tomarmos um café. Mas sim, sempre fui fã do Silvio Santos, Ju. Eu acho que hoje ele é um ícone, sim. Continuo respeitando. Acho que tiveram alguns deslizes, principalmente no tema LGBTQIAPN+, mas entendo ainda como uma jornada de aprendizagem. Eles estão ali, aquela empresa também aprendendo no tema, no qual admiro muito todo o RH daquela empresa. Maravilhoso, né? Inclusive, a gente fala de diversidade aí,
etária, né? Então, maravilhoso, isso é um tema também importante para a gente discutir. Vivian, já temos perguntas aqui para você, mas a gente não vai fazer essa pergunta da Limonge, linda, maravilhosa. Vamos para aquela polêmica do banheiro, Vivian. Todo o RH, já que a gente tem grande parte aqui de RH, é assim, e aí? O que a gente faz com o banheiro quando a gente tem trans dentro da equipe? Você pode compartilhar com a gente aquela história que a gente já conversou? Sabe que é uma questão de cultura, né, que a gente tem machista, das violências e a prática sexual dentro de banheiro. É por isso que uma pessoa trans dentro do banheiro, tem gente que vai achar que pessoa trans, que travesti vai estuprar a mulher, né? Essa é uma cultura, né, da violência machista, em que se pensa que uma pessoa trans, ela tem como potencial estuprar a mulher, né? E aí os espaços de banheiro, é assim, por uma questão de cultura, você precisa só colocar cabine, sabe? A gente usa cabine e a gente divide espelho. E acho não, tenho certeza, que essa questão da cultura machista, né, de que ocorre abuso, de que ocorre prática sexual dentro do banheiro, não são as mulheres trans que cometem, são os homens. Eu trabalho na assistência e tenho mais ou menos uma média de 200 atendimentos no Centro de Referência da Mulher, o SEREM ali um equipamento da assistência nosso no centro, que mostra assim, peraí, quantas... Acho que travou a conexão dela, Ju. Isso. A Vivian acho que desconectou. Arthur, e do ponto de vista que a gente tinha falado do banheiro, você quer fazer sua contribuição? Eu tenho... Enquanto a Vivian volta? Claro, acho que 2 contribuições, Ju, sobre o tema. A Vivian voltou. Ó, vamos ver. Ai, Vivian, você voltou. Você caiu, você não se machucou, tá tudo bem? Você tá no multi. Tá conectando o áudio. O Arthur vai contar do banheiro, então, enquanto você conecta. Peraí. Ju, acho que tem 2 pontos que às vezes são sempre muito polêmicos no mundo corporativo. Nome social e o próprio banheiro. Mas assim, acho que são 2 temas. Nome social e banheiro. E é engraçado o tema, cada vez que a gente vai evoluindo, descobertas vão acontecendo, discussões vão rolando e a gente vai aprendendo sobre o tema. Outro dia, sobre nome social, estava num fórum, num diálogo que a gente promove na empresa, e aquela coisa, Ju, que eu acho que o papel do RH é estar sempre perto das pessoas. Então, aquela conversa no café é sempre produtiva, porque você sente, numa conversa com 2, 3 pessoas, o que às vezes está acontecendo na organização como um todo. E aí falaram, Arthur, mas vamos combinar, né? É uma besteira esse nome social. Pra quê? Sabe? Ai, meu. E começa todo aquele discurso. E aí eu fiz uma analogia também super simples. Eu falei, nossa, por que a gente aceita numa empresa global o nome social de uma pessoa que é asiática? Eu trabalhei em empresas, a Ju também, aí, de origem asiática, que é comum. O nome, por ser muito diferente e a empresa por ser global, eles trocam. Eles colocam um nome, tipo, por exemplo, Mike. E você nem sabe, o nome dele não é Mike, é um nome social, para ficar mais fácil a interação, para ele ser localizado no Outlook, para ele ser achado no Teams, num Zoom, o que quer que seja. Isso é super aceito. Mas por que a gente gera tanta polêmica quando se trata ao tema conectado à diversidade e inclusão? A minha reflexão também se aplica ao banheiro. Porque quando vamos para a Europa, Ju, a gente entra num banheiro que não tem lá a plaquinha de mulher, o vestidinho, o homem, né? A gente entra e a gente não questiona nada. E por que quando a gente traz esse tema para uma discussão dentro da empresa, de restaurantes que recentemente foram até boicotados e etc., quando criaram o banheiro sem essa necessidade de identificação de gênero, vira esse alarde todo? Porque tem preconceito, porque tem a discriminação. E as pessoas só estão mostrando, na verdade, na minha opinião, o que elas são. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, essa mesma situação, a gente tem que sair um pouco dela, ampliar e ganhar essa discussão, às vezes, por outra perspectiva. Uma perspectiva de por que você faz isso desta forma e aqui você faz desta outra forma. Eu sou a favor desse diálogo, Ju, sempre. Claro que tem hora que só dialogar não dá certo.
Por isso que a gente tem que ter política. Por isso que a gente tem que sempre pensar o que veio primeiro, a sensibilização ou a multa na lei de trânsito? É a multa. Porque não adianta, às vezes, você só sensibilizar. Então, por isso que tem que ter regra. Por isso que a gente tem que ter, muitas vezes, se você infringir, passar desse limite, você vai receber uma advertência, você vai ser suspenso. No mundo corporativo, você às vezes vai ser demitido. Então, eu trago aqui por essa outra perspectiva, incluindo a parte de nome social, que eu acho que a Vivian vai entender também que é super importante e ela tem lugar de fala para isso. Fala, Vivian. Acaba do banheiro e do lugar de fala que a gente quer muito falar. Tá tudo ok? Todo mundo me ouvindo? Agora estamos. Tá. A questão da cultura do banheiro, então, precisa se mudar. Assim, tem pessoa trans que está na fase da transição, começando a tomar o hormônio, começando a mudar o guarda-roupa, então ela ainda está naquela situação de performance, que ela não é extremamente feminina, belíssima, que essa cobrança também acontece com as mulheres, jovenzinha, tudo durinho, né, peitinho durinho, bundinha durinha, essa é a realidade, e novinha, né? Então, é assim, toda essa cultura da beleza, né, da competição de beleza, enfim. A pessoa trans não nasce belíssima e pronto, ela tem a fase da transição, assim como o homem trans também, a questão dos caracteres da mudança do homem trans, a performance masculina, o uso da testosterona, criar barba, não ter a mama, a mastectomia feita, é um processo de transição. Essas pessoas, elas vão ter um enfrentamento difícil para a empresa e para a pessoa, porque ela está num processo ainda da performance a ser criada, a identidade ser afirmada. Então, assim, é preciso, sim, garantir que essa pessoa tenha, sim, o seu sossego de usar o banheiro, né? Como o Arthur falou, tem muitos países, eu já viajei para a Holanda, né, Espanha, enfim, tantos, não tem mesmo mais essa divisão, porque é aquilo que eu falei, a estrutura física é a cabine, né? Mas existe uma cultura ainda do Brasil, da cultura machista, da prática sexual no banheiro. Então, vai achar que mulher travesti, mulher trans vai estuprar mulher, né? Então, assim, claro que tem essa peculiaridade que precisa ser atentada, é que quando você não está, assim, ainda na performance total daquele gênero que você identifica, né? Porque você não como eu já disse, é uma construção, então a pessoa não está tão feminina. Aí, o que a gente faz? As pessoas não binárias, né? Tem essa não binaridade ainda, né? Tá com os elementos dos dois gêneros, por exemplo. Ela tá, né, meio para cá, meio para lá, meio, né? Aí, o que você tem que fazer? Eu já tive situações em que eu tô a público, né? Em ambiente público, com pessoas que ainda estão nesse processo de transição, mas que se percebe que ela não tem a passabilidade, que ela vai passar ojeriza, e, enfim, situações, né, de violências, é assim, ela pode entrar tipo no banheiro masculino, mas sem ninguém, então eu esperava, tá vazio, ela entrava, eu ficava na porta esperando que ela usasse, e se aparecesse alguém e falava, ai, minha amiga tá no banheiro, espera um pouquinho, porque ela não tinha performance ainda do gênero feminino, ia causar problema, ela do banheiro feminino, né? Então, é assim, são essas questões que você pode garantir a inclusão, e isso não traz prejuízo para ninguém, né? A questão do nome social, é importante eu falar assim, hoje está bem mais fácil, porque já vai estar entrando em vigor o nome social como nome de registro civil no RG. Hoje, como é o uso do nome social perante a legalidade? A Secretaria de Segurança Pública lá no Poupa Tempo faz o RG, na frente vem seu nome social com a foto, maravilhoso. Atrás ainda está o registro civil, né? Por questões de Polícia Federal, de Fórum, né, Criminal, Civil, Trabalhista, SPC Serasa, então por isso que ainda se permanece o nome de registro civil. Mas daqui a pouquinho, já foi até divulgado pelo governo federal, que vai deixar de existir, eles estão sistematizando para que o nome social seja o seu registro civil. Então, já vai facilitar muita coisa. E existe a questão de você retificar o gênero e o nome de registro civil, que aí é o mais perfeito, que já tem em vigor o provimento do CNJ. Claro que você tem que ter um pouco de recurso, as pessoas vulneráveis é mais complicado, eu consigo fazer, mas eu tenho que judicializar na defensoria, que é você retificar perante o cartório onde você nasceu. Você tira seus documentos de novo, nasce de novo com uma certidão de nascimento, tem todo um procedimento que o CNJ prevê, né, para o cartorário fazer, e aí você retifica seu nome de registro civil e o gênero. É basicamente isso.
para você ter respeitado a sua identidade, seu jeito de ser, né? Maravilhoso, muito obrigada. Acho que nem todo mundo sabia dessas informações. A gente já deu 10 horas, a gente precisa terminar, mas rapidinho, Vivian. A Limonge pergunta se há convênios com os órgãos públicos. Essa pergunta veio quando você estava falando da empregabilidade de trans. Hoje tem convênios com órgãos públicos já? Na verdade, a prefeitura não faz convênio com empresa privada, nem pode, né? Mas, assim, a gente é procurada. Né? E aí, como a gente só procura assistência social. Porque, assim, nós temos o quê? Os equipamentos da assistência nos territórios, nos bairros, e a gente faz busca ativa. Então, a gente sabe quem são os usuários, essas pessoas de vulnerabilidade, né? Assim como o SUS tem um sistema que é para quem usa o SUS, para quem usa o UBS, o ambulatório e um hospital, nós, na assistência, temos o SUAS. Nós temos um sistema único também, como o SUS, existe o SUAS, para os equipamentos da assistência. Então, a empresa procura e a gente faz esse trabalho. Mas não é firmado parceria e convênio, porque a prefeitura nem pode, nem tem como juridicamente você fazer convênio com empresa privada, né? Maravilhoso. Até a própria Limonge põe aqui, tipo um menor aprendiz, né? Buscar ajuda, né, gente? Acho que esse é o principal fator. O menor aprendiz é assim, ele é um programa que ele é subsidiado pelo CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, porque tem uma lei federal que você pode dar dinheiro direto para o fundo, então ele tem autonomia de manter programas e projetos diretamente com empresas. É uma entidade diferente, ele não é prefeitura, embora seja Conselho Municipal, mas o Conselho da Criança e Adolescente, da Saúde, da Educação, eles têm autonomia, inclusive em orçamento e fundo para isso. Existe uma lei específica. Né? Então, tem sim alguns programas, como ela mencionou, mas aí por uma outra entidade, que é o Conselho Municipal, não é a Prefeitura. Perfeito, muito obrigada. Eu sei que esse tema é gostoso, teria muito mais para a gente falar aqui, mas eu queria realmente... o tema é importante, a gente está recebendo vários comentários, que é um tema atual, que é um tema necessário, que é importante a gente conversar sobre isso, e eu concordo. Então eu queria muito, muito, muito agradecer ao Arthur pelo tempo e disponibilidade sempre, a Vivian também pelo tempo e disponibilidade, eu lacei ela semana passada, Vivian, vem participar dessa live com a gente precisa aprender mais sobre o seu universo, enfim, então super obrigado por ter embarcado nessa. Agradecer muito, muito, muito a todos que estão aqui, falar que nós somos, sim, pessoas que podemos mudar este universo. A cada palavra, a cada novo ensinamento, chama aquelas pessoas mais difíceis e mais conservadoras para participar de eventos, não só de comunidade LGBTQIAPN+, mas de gênero, de raça. Na minha experiência, teve um ano que a gente levou um diretor para um evento de gênero e aí caiu uma ficha dele. Falou assim, nossa, na minha área não tem tantas líderes mulheres, eu preciso resolver isso. Então, convidar as pessoas a participarem de eventos para ampliar o horizonte também é uma forma de sensibilizar, e eu acho que todos nós temos ferramentas e condições, por mais que muitas vezes a gente acredite que não, mas para levar essa mensagem para o mundão e transformar esse mundo num lugar melhor para todos nós e respeitoso, né? Diverso, inclusivo e respeitoso. E vamos lá, vamos mudar esse mundão. Arthur, uma palavra ou uma frase muito rápida. Qual que é a sua mensagem sobre esse tema antes da gente ir embora? Meu Deus, que difícil. Respeite. Respeite e respeite. Maravilhoso, maravilhoso. Vivian, e você, em uma palavra, em uma frase, antes da gente ir embora, qual que é a sua frase final? É luta. Eu tenho uma frase de uma psicóloga social, que ela fala, eu falo em todos os meus eventos, a gente tem que estimular mais, o movimento de estímulo tem que ser maior do que a resistência.
Então, vamos estimular esse mundão. Obrigado a todos por estarem aqui. Acompanhe, o vídeo estará disponível no link do YouTube da Raiz Desenvolvimento e acompanhe a gente nos próximos eventos. Super obrigada, tá bom, gente? Super, super obrigada e até mais. Obrigada, Vivian, obrigada, Arthur, e até a próxima. Beijo, beijo.